Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta casa de caridade, nesta manhã de sábado e em todos os outros dias. Obrigada pela nossa força de vontade, pelo nosso esforço, de todos nós que estamos aqui tentando nos melhorar. Sabemos o quanto é difícil nos liberarmos das más tendências, dos maus comportamentos, dos maus pensamentos. Mas estamos tentando, Senhor. Esperamos conseguir o nosso objetivo. Protegei, Senhor, a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Protegei, Senhor, os que se encontram nos países em guerra, passando por grandes tragédias físicas e morais. Protegei a todos os irmãos que neste momento, na face da terra, estão passando por grandes dificuldades. Que nós, através dos nossos pensamentos, possamos colocar um pouquinho que seja de paz em seus corações, através dos nossos pensamentos e da nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Graças a Deus, que a paz esteja convosco. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Eu quero pedir desculpas em meu nome, Marcelo, da Rádio Rio de Janeiro, que estava ciceronando aqui no Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio. A minha amiga Emília, a vocês, muito bom dia. E me desculpem realmente pelo atraso, nós nos perdemos aqui em Sepúlveda. Bom, uma paulista, se guardar em Copacabana, é capaz de me perder. Não é normal. E uma paulista como eu tem que se perder ainda mais doida, né? Verdade? Mas antes da gente começar, enquanto o Marcelo se ajusta por aqui, enquanto as pessoas estão chegando, a casa está toda preparada para nós, com certeza. E antes da gente começar esse encontro, esse reencontro com vocês aqui do Acriste, eu gostaria que a gente, primeiramente, mentalizasse essa espiritualidade linda que é a equipe, essa egrégora maravilhosa do plano espiritual, que se preparou muito antes, teve a paciência também de aguardar a minha chegada aqui, mas antes de eu chegar, esses amigos aqui da casa prepararam tudo isso, e espiritualmente também nós tivemos todo um preparo espiritual, e como nós sabemos que Deus tem um plano individual para cada um de nós, os espíritos que sabem muito mais do que nós, que são mais sábios que nós também, e Jesus que conhece o nosso coração, já estava ali com a nossa fichinha na mão, olhando o que a senhora precisa, o que a Juvenisa precisa, o Marcelo, o que o Jair, o que o meu amigo que está ali com a mão posta para Deus, olhando para o céu com o seu coração aflito, precisa. Então todos nós sabemos que a gente precisa de alguma coisa. Hoje a gente está passando o verão nessa cidade maravilhosa, continua maravilhosa. Não é verdade? O Rio continua maravilhoso. Será que a gente está aqui por um verão? Não, mas a gente precisa ajudar eles, não precisa? A gente precisa, primeiramente, liberar o coração. Porque quando a gente está triste, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz? Para de respirar. Para poder chorar. Aí a gente vai com aquela respiração curtinha assim, né? Não é? Eu estou com um aperto aqui, ó, aperta aqui dentro, não sei o que está acontecendo. Nós mulheres, quando o nosso marido pergunta para a gente assim, o que você tem? Eu não sei, está apertando, está doendo aqui, mas a gente sabe o que é. Há uns apertos, não é assim? Então vamos liberar esses apertos, vamos respirar profundamente para a gente receber do teto dessa sala essa luz especial que vai recair sobre nós. Respirar juntos, mas liberar, respira. Sabe por que a gente morre? Sabe por que a gente morre? A gente para de respirar. Aí o resto
consequência. E a gente morre. Então vamos respirar 3 vezes comigo aqui, para a gente sentir esse perfume da espiritualidade do Cristo. A primeira respiração nós vamos fazer juntos. Solta. Nós vamos fazer de novo. Mais uma, bem fundo, do nosso coração saindo. Solta. E a terceira vez, agradecidos a Deus, faz aquela respiração profunda para Jesus, para que Ele possa liberar o nosso sentimento e que a gente seja agora uma equipe, um corpo, um coração, todos nós aqui pulsando juntos, pulsando forte, em nome de Jesus, da equipe espiritual da casa, dos amigos queridos aqui no chão. Muito bom dia. Tá E vamos fraco? começar então? Foi fraco, não foi fraco? Gente, ela veio lá de São Paulo. Vamos lá dar um bom dia pra ela. Não, é que no final Bom nós dia. vamos fazer uma vivência aqui, aí todo mundo vai levantar, se abraçar, beijar e vai dançar aqui na frente, Macarena. Nós vamos ressuscitar a Macarena. Bom, pessoal, primeiramente, quero agradecer aqui a minha amiga Luísa, a toda a equipe da casa, os colaboradores que me fizeram esse convite de voltar. Eu voltei porque eu gostei muito de vocês. Eu levo a Cristo no coração. Foi a primeira casa que eu vim no Rio de Janeiro, numa jornada em janeiro desse ano, e passei aqui, foi a primeira casa que eu fiz a palestra. Então, vocês eu guardo muito no meu coração. Primeiro, o amor a gente não esquece. Então, vocês são o meu primeiro amor. Vocês vão falar que eu já quero falar outra coisa, mas é o primeiro amor. Vocês são o meu primeiro amor. Eu vou falar um pouquinho de desapego. E aí eu preparei para vocês 3 coisas, 3 temas muito interessantes que nós vamos falar de desapego. E o que é apego? Porque a gente, quando está aqui nesse planeta Terra, a gente gosta de se apegar às coisas. Se apegar é ter afetividade, é ter aquele amor por coisas que a gente nunca vai usar. Por exemplo, sabe aquela roupa que a gente guarda no guarda-roupa quando a gente tinha 18 anos, só que agora a gente já está com 49, e fala assim, eu vou usar isso um dia. E você nunca vai voltar a usar aquilo. Aquele apego às coisas que a gente tem, às pessoas que passam na nossa vida. Apego é aquela necessidade de ter, sem ter o espírito cristão de caridade, de libertação. E André Luiz fala uma coisa maravilhosa para a gente, que os dias vão, mas os minutos que a gente vive aqui no chão é o que vai ficar. Se a gente tem que experimentar uma coisa, é uma coisa. Não adianta a gente encher, porque é engraçado que quando, principalmente nós mulheres, quando nós compramos algumas coisas, a gente guarda, não é assim? E aí tem uma amiga muito querida que ela sempre fala assim, você comprou isso para ver Deus? É verdade, pensa comigo. Você compra aquela roupa maravilhosa, não usa, você está guardando para ver Deus. Depois morrer, pode ser que você vá com ela e ver Deus. Você compra aquele sapato, não usa também, para quê? Para que você comprou então? Para ver Deus. Então tem que usar as coisas com desapego, as coisas são passageiras. O que fica no nosso coração são os amores e os vínculos que a gente estabelece aqui no chão. E aí, vem aquela pergunta, bacana, mas onde é que nós estamos? Como é que a gente vive? De onde a gente veio? E aí, a gente vem para aquele princípio da doutrina espírita, né? Que é o quê? É justamente os mundos em que nós estamos hoje. Nós saímos do mundo primitivo, nós estamos no mundo de expiação, e aí a gente está exatamente nesse ponto. Nós vivemos hoje num planeta de expiação, num mundo em transição. E toda vez que nós estamos num mundo em transição, o que acontece conosco? Nós vamos nos deparar com aquilo que eu chamo de curva de mudança. A curva de mudança na nossa vida, todo momento a gente está em mudança. O que era importante hoje não é importante amanhã, não é importante depois, não é importante ontem. A nossa vida se modifica. A gente gostava de uma coisa tanto ontem, hoje a gente já não gosta mais. A gente saiu de casa com um problema,
Agora, sentado aqui, a gente já está vendo de outra maneira. A vida muda. Graças a Deus, a nossa vida é o quê? Um grande movimento. Nós nos movimentamos dia após dia. Nós saímos de locais, nós andamos, nós saímos da vida, da cama pela manhã, ou voltamos para ela, por isso que nós nos movimentamos. E aí a curva de mudança, só existe mudanças de duas maneiras, ou da forma positiva ou da forma negativa. Vamos primeiro falar da negativa, porque essa daqui essa daqui é o que a gente vive todos os dias. A curva de mudança, ela começa assim. Primeira coisa, quando a gente recebe uma notícia. Vamos falar de uma pessoa que recebeu a notícia de desemprego. Foi mandada embora, chegou de manhã, a empresa remodelou, e aí você foi mandado embora. Primeiro sentimento que você tem, qual que é? Você fica em choque. Você não consegue fazer nada. Peraí, não está acontecendo. Peraí, não é comigo. Eu entro em choque. Eu fico imobilizado com a notícia que eu recebo. Depois, eu nego, não está acontecendo comigo. Não é comigo, mas aconteceu, tá? Você foi mandado embora, você tem que agora negar. Não é possível, isso não está acontecendo. Depois a gente fica com raiva. Tá vendo? É aquele chefe. É ele o meu problema. Não fica pouco com alguém, com o meu amigo aqui. Né? E aí, a gente começa a negociar. Dá para negociar, sabe? Não é bem assim. Volta atrás. Ele fala não. E aí a gente não consegue negociar bem. Depois disso, a gente fica em depressão. Fica um mês dentro de casa, no calor do Rio de Janeiro, 45 graus, de cobertor, deitado no chão, de preferência com o ar-condicionado desligado. Depressão total. E aí, a gente fica tentando sair daquilo. Não, preciso reagir. Eu vou na casa espírita buscar força, energia. Um amigo vem, dá uma palavra, nos levanta, nos põe em pé. E eu começo a ficar sendo provado com as coisas, entendendo esse movimento, e aí eu aceito. Olha que dificuldade quando a gente não aceita uma mudança de forma clara. E também agora vem a positiva. A positiva é a melhor. Olha que beleza, a diferença, né? A positiva, ela começa com otimismo. Muito obrigada. Olha, você me mandou embora, mas é uma oportunidade de eu rever a minha vida, a minha profissão, ganhar mais, ficar feliz. E valeu o aprendizado que eu tive com você. E claro que como nós somos espíritas, a gente nem xingou. Olha que espírita, hein? Lá na rua a gente fala assim, seu mala. Só. Porque nós somos espíritas, né? Então, vamos nem abrir. Deixa assim. E aí, a gente simplesmente sabe que vai ter aquele pessimismo, as dificuldades, mas a gente vai reagindo. E depois disso, nós vamos fazer o quê? Ter realidade, viver com a realidade. Porque quando nós não vivemos com a realidade, a gente vive a ilusão. E quem vive a ilusão tem raiva, vive magoado. Viver na ilusão só traz mágoa e só traz raiva. Agora, quando a gente vive com a realidade é essa. Vamos mudar. É possível sim. Se eu perdi de um lado, Deus abriu 5 portas. Se uma porta fechou, tem uma janela. Se tudo está escuro, passa pela fresta. Ou espera, né? E aí a gente consegue ter uma vida plena, concluída e forte. E aí, o que nós temos hoje? Nós sonhamos com muitas coisas na nossa vida, não é verdade? Nós somos seres encarnados. Porque se a gente fosse seres elevados, evoluídos, aqui no Rio de Janeiro, todo mundo queria estar em nosso lado. Certo? E aí, nós não estaríamos aqui, mas a gente vive no chão material e a gente precisa saber viver com essa matéria e com o nosso espírito. E aí, nós sonhamos com o quê? Tem moças solteiras aqui? Moças solteiras? Moças solteiras, né? E aí a gente sonha com o quê? Com aquela felicidade. Moças casadas também tem? Moças assim? Também, tem de tudo. E aí o que acontece? A gente sonha com um marido perfeito, lindo, cheiroso, maravilhoso, não é assim? Aí Deus dá a realidade. Barriga, tanquinho. Barriga, tanquinho, olha aqui. Gostei.
Gostei, só que eu gosto de pessoa, eu gosto, isso é bom. Aí a gente tem um casamento perfeito. Claro que a gente precisa de dinheiro, não é verdade? Porque às vezes quando a gente fala de dinheiro, o espírito ele fala, não. Aí como é que você vai comprar pão? Você precisa de dinheiro justo, trabalhado, honesto, suado, digno, ético. O espírita precisa de dinheiro com equilíbrio. Aí olha o marido ali, meninas, que lava, passa, cozinha para você, chega em casa e fala assim, minha querida, fiz o jantar para você. E aí, claro que nós mulheres gostamos de uma roupinha, não é verdade? Roupa, sapato, coisas e mais coisas, e se der mais um pouquinho tem mais coisas. E aí, o que nós sonhamos mesmo? Quero ser Angelina Jolie, pelo menos meu marido, seu Brad Pitt. Não é verdade? Olha que mundo de ilusão. Mas sabe qual é a nossa realidade encarnados aqui no mundo de expiação? A gente está vivendo o dinheiro curto. Olha o nosso príncipe, ele é um sapo. O marido, ele não cozinha, ele não faz tudo que a gente quer. E aí você olha para ele e você fala assim, levanta, ele fala, tô cansado. Mas o que você fez? Nada. Não é verdade? E aí, o dinheiro está curto, nós estamos num trabalho que a gente não gosta, mas a gente fala, nós estamos na profissão que nós vivemos hoje, porque nós temos uma escolha que fizemos no passado e nós precisamos estar naquele ambiente de trabalho. Porque ali é uma prova e uma coisa que você tem que aprender. Enquanto você não aprende, não adianta querer trocar de trabalho. Você vai igualzinho pro outro. Igualzinho. E vai achar meu amigo mala, vai achar todo mundo. E vai achar mesmo, tá? E aí, o mundo está muito rápido, a informação está rápida, está tudo rápido. E olha como nós estamos vivendo o caos. Vivemos um mundo de caos, de aprendizado. Essa é a nossa realidade. E aí, é que nós vamos entrar naquela proposta que eu fiz para vocês, esse convite de estudo hoje de manhã. Vamos falar de casamento. Eu escolhi 3 temas hoje. Um deles é o casamento, os outros 2 são surpresa. E falar de casamento, né, todos nós nas nossas relações, quando a gente casa, a gente se apega e a gente acha que o nosso companheiro, a nossa companheira, ele é um objeto. Não é verdade? E como nós somos mulheres, e quando tem filho, a gente quer pular assim na cabeça da menina, a menina arranca porque não gosta daquilo, tira o sapato, faz de tudo com a criança. E quando a gente se casa ou escolhe alguém, porque a vida, ela traz os relacionamentos para nós, e todo relacionamento, ele tende a dar certo. Sabe o que não dá certo no relacionamento? A ilusão. A realidade é que a vida sempre traz os relacionamentos para as pessoas aprenderem dentro dos relacionamentos, dentro dos conflitos desses relacionamentos. E normalmente a gente projeta no outro aquilo que a gente precisa aprender. Todas as coisas que as pessoas têm, todos os defeitos do outro, é aquilo que na gente ainda não está tão bem assim. E aquilo que incomoda é aquilo que a gente precisa aprender. E é aí que a gente vai falando de casamento, nas estruturas que a gente tinha até então. Até um certo tempo, né? Como eu estou com 18 anos, isso não vivi, né? O casamento fazia assim, a pessoa se conhecia, depois namorava, depois noivava, depois casava e talvez se divorciava. Nossos avós, os nossos pais, eles seguiram este modelo. E o casamento, ele sofreu, os relacionamentos sofreram uma mudança muito grande hoje no planeta Terra. E os espíritos diziam lá atrás que era justamente este plano de trabalho que eles tinham: namorar, noivar, casar, e o final poderia ou não ser uma separação. E isso as pessoas se encontravam, os espíritos vinham, os nossos avós ficavam juntos, e anos e anos e anos. Aí na atualidade, olha o que aconteceu. Viramos namorantes, noivantes, casamentantes, divorciantes. Se não der certo de novo, começa, se não der, não deu, né? Como disse o meu sobrinho, tira a catraca, gira. Logo tem que tirar.
Então a gente não se apega mais às pessoas. Hoje nós nos relacionamos com as pessoas de maneira muito rápida. As pessoas vêm e vão sem muitos apegos. E aí, o que diz a doutrina espírita sobre o casamento? Ele não é só um estado social que a gente vai, assina e coloca regras. Ele é a base primeira de instrução de todos nós espíritos que nascemos. As pessoas não se encontram por acaso. As pessoas se encontram porque tem uma necessidade de crescimento entre elas. E todas as relações têm um planejamento espiritual por trás de acordo com a sua capacidade. Aí a gente fala para Deus assim, não, Senhor, eu estava equivocado quando eu escolhi essas pessoas para a minha vida. Não, você não estava equivocado. Todas as pessoas que sentam com você ao seu lado, elas são sim pessoas que fazem parte da sua escola. São professores diferentes que vão fazer você crescer todos os dias, de todas as maneiras, da maneira mais nobre possível, fazendo você ser diferente. Porque viver junto é a maior escola. Primeira, depois nós temos outras. Porque é lá que a gente começa a aprender a viver. E dizem os espíritos que quando a vida traz um relacionamento para nós, a gente consegue aprender com ele. Porque a pior coisa de um relacionamento, o que é? Cobrança. E a gente cobra. E o coitado que está do teu lado também está evoluindo que nem você. Ele também tem defeito que nem você. E o que você está querendo dele? Que ele seja um príncipe. Deixa o sapinho lá, mas o sapinho também faz um verão bom. E a gente precisa entender que a gente tem que parar de cobrar a atitude das pessoas, porque elas também estão num estágio evolutivo lento, mas constante como nós. Não é que um está parado. Meninas, o rapaz que fica sentado assistindo o jogo lá no sofá, não anda, não vai, não vem, não vai, ele está no estado evolutivo dele, não significa que ele parou. Ele está evoluindo como a gente, em tempos diferentes, mas evolui. E aí esse planejamento espiritual, esses relacionamentos, esse planejamento, é um preparo para a gente viver no lado de lá. E graças a Deus, como fala a doutrina espírita, nós ganhamos o que é o véu do esquecimento. E sabe qual é o objetivo do véu do esquecimento? Vamos esquecer do passado? Não, é para que a gente tenha foco nessa vida. Você já imaginou, nós mulheres principalmente, que adoramos pensar tudo, fazer tudo ao mesmo tempo, um monte de coisa que a gente tem que fazer? Quando Deus colocou o véu do esquecimento, é para que a gente tenha foco na nossa vida, no nosso objetivo, para a gente não dispersar. Foi para isso que Deus colocou o véu do esquecimento. Para que a gente consiga viver sem ficar desfocando e tirando da nossa frente a meta. E Giovanni, que meta é essa? É viver. Simplesmente viver. E o casamento, na verdade, ele é não só uma união de coisas, né? E é interessante que quando a gente se casa, a gente vai levando o nosso passado junto, né? Aquilo que não deu certo, a gente vai levando junto. E fica fazendo a nossa casa ser um verdadeiro campo de batalha, né? Assim, a gente gosta do biberô, não mexe no biberô. Aí a coitada do homem tem que sair pulando, né? É uma trincheira para ele não sofrer uma bomba, porque pode explodir. Depende se ele derrubar um bibelô no chão, aquilo vira uma bomba. Aquilo vira uma bomba atômica e é capaz de virar um divórcio. Não é verdade? Mas ele é um desastrado, Giovanni. Você gosta de bibelô? Põe no alto. Longe dele. Bem longe. E deixa o resto livre. Lembre sempre, ele está evoluindo. Quando você chegar na sua casa hoje, se eu não estiver aqui, ou sua companheira estiver aqui, você vai olhar para ela e vai falar, eu te entendo porque você está evoluindo. Você está evoluindo como eu. Nós estamos evoluindo. E aí, é que entra uma coisa impressionante. O Espiritismo diz, claro, que quando as pessoas se relacionam, elas têm compromissos materiais, espirituais, sentimentais
e, sobretudo, uma tarefa a cumprir, seja nessa vida ou vai para outra. Então, se nessa não está muito bom, resolve aqui. Grande oportunidade da gente resolver as nossas questões agora, e respirar e deitar e falar assim: não vou encontrar ele na próxima vida. E ele também vai falar: eu também não vou te encontrar, porque nós somos espíritas, né? A gente não fala o que a gente pensa, a gente verbaliza outra coisa. Não, minha querida, você vai para o céu, muito longe no céu. Eu vou estar muito menos evoluído, mas a gente vai estar bem distante. O trato é até que a morte nos separe. Isso, bem separado, preferência, não é verdade? Então, quando essas relações acontecem, o que vai acontecendo de uma forma muito boa, a gente precisa simplesmente ter, sabe o quê? A certeza de que ninguém cruza o nosso caminho por uma... Já dizia Chico Xavier. Aí você fala assim: mas quanto mais eu rezo, Jesus, mais estranhos aparecem na minha vida. Não é assim? Não tem um normalzinho aparecendo na minha vida? Dá para aparecer um normal? Sabe por que Deus manda os estranhos? Porque você é muito capaz de conviver e que você tem condições de modificar eles. Sabe com o quê? Não é falando, gente. E quanto mais a gente fala, mais o cidadão vai fazer o contrário. Porque nós somos assim. Quanto mais você falar, não põe o dedo na tomada para a criança, o que ela vai fazer? Põe o cinto. O ser humano é assim. Então a gente não tem que falar. Porque toda vez que a gente se namora, a gente também é muito chato com a pessoa. Vocês concordam ou não? Tá tudo errado. Não é possível que não tenha uma coisinha. Não tem uma coisinha certa? Tem que ter. E tem. É que a gente se apega às coisas ruins, porque as coisas ruins ainda são falhas que existem e habitam dentro de nós. E aí, que nós temos de disposição. O que mais mal? E a família, porque o casamento começa para fazer o quê? O princípio para gerar a nossa família. E é interessante que eu tenho um amigo em São Paulo, ele, filho e tudo. O filho está com 14 anos e a esposa. Hoje, ela está na cozinha, ele está se barbeando para sair, o filho se levantando. Eles trocam no WhatsApp. Você vai na escola hoje? Ele responde para mim: vou, pelo telefone. O pai está se barbeando, fala: espera um pouco que eu estou passando a navalha. É assim. E eles saem dentro do carro falando pelo WhatsApp, que é aquele mensagem de celular. Hoje as pessoas não se falam. E todos nós aqui sonhamos com o quê? Com aquela família margarina. Você conhece a família margarina? Aquela família margarina. A mamãe linda, que acorda maquiada, maravilhosa. O homem que desce perfumadíssimo na cozinha. Aquela mesa linda na sala. O filho chega e fala: mamãe, bom dia, me abençoe. Olha para o pai e fala: pai, me dê um abraço. Todos sentam à mesa e tomam um café junto. Olha que família. Essa é a família margarina. Mas essa família, ela só existe no comercial de televisão. A nossa família está se falando pelo WhatsApp. O outro fala assim: fui. Para onde, meu filho, você foi? Você volta? Não sei. Então, hoje as relações são diferentes. A comunicação mudou, mas a estrutura familiar é onde as pessoas se agrupam e as pessoas se relacionam e as pessoas crescem. E falar de família, a gente não pode esquecer que a gente está falando de gente, de pessoa, de ser humano que sente, que tem dor, que tem raiva, que tem ódio, que vive ilusão. Falar de família é um grupo de pessoas diferentes, ninguém é igual ao outro. E quem tem filho aqui sabe que aquela lata de leite que ela fez a mamadeira para um filho, ela fez por 2, por 3, por 4, por 5. Mas o mesmo leite surtiu efeito diferente. Cada um é um.
Nem parece que nasceu da mesma mãe. Mas nasceu. Porque cada um de nós somos espíritos individualizados. É falar de sociedade, viver na sociedade é muito complexo, porque a gente sai da nossa casa, vai viver no nosso trabalho, vai viver no centro espírita, porque, gente, a gente sai das nossas confusões de casa, as confusões do nosso trabalho, e se a gente exerce um trabalho numa casa espírita, aí a gente leva para lá. A gente bagunça. Os espíritos todos certinhos, aí você é convocado para trabalhar, você chega lá naquela bagunça interior, bagunça, todo mundo bagunça, e bagunça, e bagunça. É que nem casa. Então a gente tem que olhar para nós. Esse convite de viver na Terra, que graças a Deus chamou de reencarnação, significa nós aprendermos com nós mesmos e crescer muito para chegar até um mundo espiritual melhor, bem melhor do que nós fomos ontem. E a família, ela é formada no plano espiritual. Ela é formada e escolhida a dedo. Pior, a gente assina. Aí, quando eles organizam tudo bonitinho no plano espiritual, os nossos amigos espirituais, a gente fala, não, eu aceito. Eu vou até o fim. Só que quando a gente chega aqui, não é fácil. É uma grande escola. E é aí que está a nossa diferença. Aprender com essa gente maravilhosa que compõe. E não precisa ficar triste, mas tem aquela irmã que eu não vejo há 50 anos. Você não viveu 10 com ela? Tá bem. Você viveu feliz? Ótimo, terminou sua missão. Qual é o próximo que vai compor sua vida? A nossa família, como disse Jesus, é a família da humanidade. Todas as pessoas que a gente chamar e convidar a compor esses fundos. E é dizendo que é nesses pequenos agrupamentos que a gente vai fazendo aqui no chão que a gente vai se reconhecendo, se reencontrando e fazendo com que a gente consiga ter algumas condições de voltar. E é interessante porque nós somos filhos de muitas vidas. E cada vez que a gente vai passando aqui no chão, a gente fala assim, eu nunca mais quero voltar nessa família. A gente não fala assim. Sabe por quê? Você já imaginou você lá no plano espiritual, porque dizem os espíritos, uma vez eu perguntei, qual é a estatística de gente lá, de gente aqui? Sabe o que os espíritos falaram? Imagina cada um de vocês aqui sentadinhos. São 30 espíritos esperando você morrer. Não dá para encarnar todo mundo, dá? Não. Tem comida para todo mundo no planeta? Tem família? Então a gente tem que saber que a luz que a gente quer é a luz de Cristo, é a luz que nos faz fortes, que nos faz vencedores da nossa existência. E é essa que a gente tem que buscar. E é por isso que Chico Xavier fala que a família, esses grupos pequenos, é o que garante a imortalidade de cada um de nós. E a gente tem que aprender a vir e saber que cada missão tem começo, tem meio
coloca tanta expectativa nas pessoas, tanta ilusão sobre as pessoas, que a gente para de viver a nossa própria realidade. A realidade nossa não é o outro nos fazer feliz, somos nós vivemos a nossa vida. E o medo da morte, ele foi colocado em cada um de nós e é um medo positivo, para que a gente tivesse forças aqui. Que quando a gente estivesse enfrentando as dificuldades, não passasse pela nossa cabeça sentimentos e vontades e pensamentos de suicídio, de querer ir embora antes do tempo, de abreviar as coisas, que a vida não nos pertence, a vida pertence a Deus. E a gente não pode abreviar a nossa vida. A gente tem que viver sim com ela, porque lembra sempre, tem 30 esperando essa oportunidade. E é aqui que a gente tem que ficar. E é aqui que a gente tem que viver até o ponto justo aonde Deus vai dizer assim, terminou seu prazo de validade, 110 anos bem vividos. Ah, mas vai estar mais ou menos. Está na hora então de dar um ajuste. Está na hora de dar um apertinho aqui, um apertinho lá, um ajuste ali, um ajuste acolá. E quando a gente faz isso, a gente consegue se desapegar de coisas, parar de dar valor a coisa que não tem valor. O medo de morrer, ele é positivo. Só que quando o medo chegou em nós, o que a gente fez com o medo? Deturpou o medo. Hoje a gente tem síndrome do pânico, medo de viver, medo de amar. É tão grande esse medo de amar, a gente tem tanto medo que o medo se transforma em medo de se machucar. Olha como a gente associou amor à dor. E mais, o medo ele é tão grande que quando Deus te propicia uma nova oportunidade na vida, você pergunta, eu não estou preparado para isso. E com todo respeito, eu sempre falo na casa espírita de São Paulo, que eu frequento, falo assim, gente, vocês rezem muito a Deus, para que se um dia, não importa se eu estiver na luz ou nas trevas, eu ser a pessoa que vai criar a oração, porque esse é o meu sonho. Eu só pedir alguma coisa para Deus, eu olhar e falar, nossa, que bacana, vou interceder, trabalhar por bem dessa pessoa. Mas o primeiro que falar para mim, eu não mereço, eu falo, tudo bem, próximo, pode ficar em umbral, volta. É assim, a gente merece sim. A gente merece tudo de bom da vida. A gente merece ser feliz, a gente merece que a vida nos dê aquilo que Ele preparou de luz. A gente merece. A gente só não recebe, sabe por quê? Porque a gente já bloqueia e fala assim, eu não mereço. Você não merece? Para quê? Se a gente não quer a luz, qualquer luz me ilumina. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer barquinho me leva. Sabe por que a gente escolhe muito mal? E os espíritos dizem que o maior volume de sofrimento do planeta Terra é porque a gente não sabe escolher. A gente tem um livre-arbítrio e não sabe escolher. E sabe por que a gente não sabe escolher? Porque a gente não se instrui. Só sofre neste planeta Terra aquele que não se instrui, já dizia Ferdinando, que é um dos espíritos grandiosos desse mundo espiritual. Só sofre na terra aquele que não se instrui. E quanto mais a gente vai deixando isso para trás, eu não tenho tempo, deixa para lá, amanhã eu vejo, a gente vai passando a vida por passar. O medo, ele não pode restringir a nossa ação. O medo, ele não pode ser capaz de tirar de nós o sonho, porque quando a gente para de sonhar, a gente para de realizar. E o sonho é o primeiro planejamento de mudança que a gente faz na nossa vida. Então não adianta a gente sonhar assim, eu queria tanto morar na Zona Sul, na cobertura, de frente para o mar de Copacabana. Aí a gente complementa a nossa frase assim, mas se eu morar numa cobertura muito grande, vai ser difícil de limpar. Isso não é sonho, isso é um pesadelo. Porque quem vai morar numa cobertura vai limpar? Não vai. Então, a gente tem a nossa vida, ela vive de ilusão. A gente quer as coisas, mas a gente tem medo. Não vou sonhar pequenininho, vou fazer tudo muito pouquinho. Que se Deus me der uma coisinha, já estou feliz. Não. Tem que sonhar grande, Ele vai dar o que você não é que merece. Todo mundo merece. Mas Ele vai dar para você aquilo que
Você está com condições de entender, de viver e que não vai ferir a ninguém e nem menos você. Não adianta você sonhar com um carro 2.0 lindo, maravilhoso, que o primeiro poste que você vai encontrar, você vai falar, vou inaugurar aquele poste, você vai se matar com ele. Aí Deus não te dá um carro tão potente, não é porque Deus não quer você bem e feliz, é porque Ele sabe que você tem a cabecinha com os violinhos meio solto e é melhor então você andar de patins. Que no máximo que vai acontecer é você cair sentado. E não vai se machucar ou machucar alguém. É assim que Deus faz com a gente. Não é que Ele é um Deus injusto, é um Deus que faz a gente sofrer. A melhor frase que eu já ouvi de definição de Deus realmente foi a de Kardec. Kardec foi brilhante quando ele disse que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Foi a melhor interpretação maravilhosa de um conceito de Deus. Ele é tão inteligente que Ele é o único que caminha no nosso coração. Ele é o único que consegue dizer não, e o não de Deus é o nosso freio para a gente não fazer tolices. Ele não é um não negativo, ele é um não positivo. É a gente que não interpreta bem. Joanice, as coisas para mim não acontecem, as coisas para mim são embaçadas, as coisas para mim são tudo esquisitas. Se você continua pensando assim, vai continuar assim. Agora, se você pensa, temporariamente eu estou assim, com muitos problemas a resolver, mas eu tenho fé e eu vou mudar, a gente consegue mudar. E esse medo que virou uma falta de ação nossa, medo de falar, porque quando as pessoas, sabe por que as pessoas estragam seus relacionamentos? Porque as pessoas param de conversar. As pessoas param de falar. Um está incomodando o outro. Ah, você está vivendo comigo 30 anos e como é que você não sabe que você me incomoda? Você me incomoda. Fala. Explica. A gente tem medo de abrir o coração e as pessoas veem alguma pessoa que está aqui dentro. Sabe por quê? A gente está acostumado a viver nas sombras. Nas nossas sombras interiores. E quando a gente se mostra para alguém, como a pessoa vai ver o que tem aqui dentro, não está muito bom. Então deixa eu criar uma pessoa, uma fantasia, uma coisa boa. E é interessante que eu ouço, a maioria das casas que eu vou, e principalmente aonde eu venho, as pessoas falando assim, tá vendo aquele palestrante ali, ó? Parece um Deus. Perfeito. Mas aí ele sai lá fora, vê a pessoa aí, encontra a pessoa no shopping, tomando uma mesa de bar com as pessoas, conversando, tomando uma coisa, e olha, tá vendo ali, tá bebendo, ele é uma pessoa assim, todo mundo é igual. Não é que um está palestrando, o outro está recebendo passo, todos nós somos iguais, nós estamos evoluindo. Ninguém é perfeito, a gente não vai ter ilusão sobre as coisas. A gente tem que ter o pé no chão. E todos nós, dentro desse processo evolutivo, é que a gente precisa entender que um dia, nessa passagem que a gente está passando aqui nesse planeta, nós só vamos levar uma coisa. É o que a gente aprendeu. É o sentimento que a gente tem pelo outro. Porque o resto vai ficar para ver Deus. O resto vai ficar lá. Sabe aquela briga da partilha, meu amigo, lá? Aquela que tem lá com a família, quando o tataravô morre, aí você descobre que tem uma casa de 2 quartinhos só pequenininho. Aí tem 50 pessoas para vender aquilo e dividir por 300. Aquela briga toda, aquilo vai ficar aqui. Porque todos os bens que a gente tem são emprestados e Deus dá aquilo, permite a gente absorver pelo trabalho. Os bens só vêm pelo trabalho, claro, né? Não tem outra maneira. Tem, Juba disse, não, só tem uma maneira, é o trabalho. E a gente vai ter aquilo que a gente precisa ter para essa encarnação. O excesso é excesso. Vai ficar aqui.
mais as relações que a gente vai firmando aqui no chão. Os amores que a gente vai caminhando conosco ao longo da estrada, eles é que vão. Sabe aquela família que são 50 pessoas na família, mas se tem um que você já ama, e que você preza, que você cultiva, talvez esse um seja sua mãe amanhã, te dando uma nova oportunidade de você voltar e viver. Então vale por um. Não precisa ser todos juntos. Fazer aquele almoço de domingo, pôr todo mundo na mesa para brigar. Cada um vai olhar para o outro e falar assim, ai, ela veio hoje. Nossa. Principalmente no Natal, né? Porque no Natal é bacana. No Natal vai ter sempre aquela tia inesperada. E ela vai. E ela vai olhar para você e falar, nossa, o que aconteceu com você? Se envelheceu? Tia querida. E ela vai comer a melhor parte do peru. E você não vai poder fazer nada. E você vai sorrir e vai falar, come mais, titia. E ela vai embora e vai poder ter o seu peru, que ficou 5 dias marinando. É assim. E a gente tem que entender que essas coisas acontecem. Mas você vai perder seu tempo com a sua tia? Não, deixa ela tá evoluindo. Mesmo comendo o seu pedaço de peru que você gosta tanto. Porque talvez aquele peru, se você comesse, você ia passar mal. Pensa sempre assim. Tudo tem sempre duas, né? Tem dois lados. Se a gente pega um lado, está ganhando o outro. Está dando espaço no estômago para comer lá aquilo que é rabanada, não é? É rabanada. E é assim que a gente vai vivendo. É nessas condições, deixa para lá. Essa frase deixa para lá eu acho interessante. É uma frase de desapego. Isso não tem importância, deixa para lá. Agora, não pode deixar para lá as coisas que vão fazer você evoluir. E lidar com a morte, antes de falar de morte, porque a morte ela só chega na hora que Deus assim permite. E falar dela, a gente tem que olhar para nós. Nós somos filhos de Deus, ninguém nasceu, né? Como eu sempre brinco, eu brincava muito com o Marcelo falando assim, Deus criou os pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, nós, eles e uma castanha. Sabe a castanha? É o 7, né? É o 7º pronome. É uma castanha. Tem gente que vive parece uma nozes, né? É nozes. Não é eu, você, não. É nozes. Parece uma castanha, tão junto que tá. É uma massa compacta, um sopra, outro também. O outro espirra, o outro fala amém. É uma coisa. E a gente esquece que nesse planeta nós somos seres individuais. Nós somos seres em constante movimentação. Agora, adianta a gente chegar nesse planeta que está evoluindo? Evoluindo para quê? Não é para Deus. E aí, onde que o Espiritismo vem com toda a sua base e força para que a gente consiga parar de olhar para trás? O Espiritismo é claro, ele diz, olha para frente. Olha para frente, porque a morte ela vai chegar um dia. E deixa para lá as coisas que realmente não fazem mais valor. Não tem valor. E ele fala assim para nós, estuda. Vai lá na lápide de Kardec. Espírita instruídos. Bonito, né? Para quê? Pergunto eu para Kardec. Já não cabe mais. É porque a gente está enchendo a nossa cabeça de coisa que não tem sentido. A gente tem que ter religiosidade, Deus presente em nós. Porque nós estamos aqui passando um verão. Tudo que a gente está fazendo aqui é o que está registrando. É como se tivesse um grande computador e a cada bem que a gente faz, a vida nos dá 3. Quando eu fazia evangelização infantil, eu falava sempre assim, tudo que você fizer de bom, a vida vai te dar 3. E as crianças saíam fazendo para ganhar 3 balinhas. Tá bom. 3 balinhas já são 3 balinhas. Fez um bem, ganha 3. A gente tem que pensar como uma criança. Porque nós perdemos a ternura. E ternura é aquilo que a gente deixou para trás. É tanto sofrimento, juvenismo, é que o corpo está
duro de tanto apanhar. A gente tem que ter ternura com as coisas. A gente para de amar o nosso companheiro quando a gente para de ter ternura e respeito. A gente para de ter a ternura, de ser meigo com as coisas, porque a gente está magoado, vive em ilusão, olhando para trás. Mas o mais bonito da vida, antes da gente lidar com a morte, com as nossas perdas, é saber perder. Não de 7-1, mas saber perder. E isso é real, né? A gente tem que saber perder. Se a gente perde, tem um espírito chamado Pedro que ele fala assim: nós só perdemos na vida aquilo que não nos pertence. Porque o que é nosso fica. Então não adianta ficar, ai, mas eu tinha. Não tinha porque não era seu. Você perdeu. Ah, mas eu fiz cabeçada. Você deu cabeçada porque você não tinha o que Kardec mandou você fazer. Instruir. Não é que a instrução vai melhorar tudo. Não. Mas vai fazer a gente escolher melhor. Vai fazer a gente subir a régua da nossa escolha. Vai fazer a gente ser feliz. E quando a gente vai lidar com a morte, e vai sentir a morte chegando perto da gente, porque a gente vai sentir, né? Umas coisas estranhas que começam a aparecer, você mentiu, sabe? É alguém, sabe o que eu sempre falo? Quando eu sinto dor em algum lugar, eu falo, deve ser um dos 30 me dando uma rasteira. E aí a gente tem que se apegar à doença, não. A doença vem, o espirro vem, vai. E é assim, é encarar com positivismo a mudança que está acontecendo. Se está acontecendo, é porque é necessário. A vida, ela não é vingativa. Porque quando a gente faz um bem para ela, ela devolve 500 mil bens sobre nós. Quando um médium, eu falo, quando ele levanta a mão e dá um passe com amor em alguém, ele está recebendo 50 vezes mais daquele passe. Porque o mundo de Deus é um mundo feliz e é um mundo generoso, é um mundo eterno. E a gente tem que saber ser humilde. Mas eu tenho um pouquinho de cuidado para falar de humildade, porque a humildade, ela não é a gente ser inferior, né? Quando a gente fala aqui no Brasil de humildade, a gente fala de ser inferior, ser submisso, ser uma pessoa... Não! A humildade é a libertação de nós e é a presença da caridade. É a libertação das nossas falhas e é a certeza de que somos pé no chão. Humildade, quem é humilde, toda pessoa humilde, ela tem pé no chão. Você já viu algum humilde voando? Querendo coisa que nunca vai ter? Não. A pessoa humilde, ela é pé no chão. Ela não é inferior, não. Ela tem o pezinho dela no chão. E a gente também tem que ter na nossa cabeça a certeza de que nós somos seres respeitados por Deus. Porque cada um de nós é um mundo individual. E é aí que a gente começa a lidar com a morte. E lidar com a morte, ninguém aprendeu no primeiro ano da escola assim. Olha como nós fazíamos. Chegava em casa e falava assim, mãe, eu sonhei que eu morri. Aquilo que sua mãe fazia com você, meu filho, ter 50 cambalhotas, vire de ponta cabeça, nunca mais faça isso, bata na boca e nunca mais me diga um negócio desse. É ou não é? A gente fazia isso comigo. Falar de morte, pelo amor de Deus, estou prevendo que eu vou morrer. Gente. Às vezes a gente tem essas coisas, é porque a gente está com a cabeça tão tumultuada, perdendo coisas, pessoas acabando na sua vida. Eu sempre falo que quando morre numa família, naquelas pessoas que relacionam, alguém está nascendo. Pode perceber. Faz um exercício agora. Morreu alguém próximo de você está nascendo alguém. É a lei da compensação. Não pode encarnar todo mundo. Alguém para nascer, alguém tem que morrer. Isso é matemático. Já dizia a física, não dá para dois ficar aqui, né? Já pensou duas de mim? Socorro? Não dá. Não dá para aguentar. Tem que ser um de um. Um de Marcela, um de Emília, um de Luísa. Não é assim? Tem que ser assim, um.
E olha que bacana, gente, nós somos um. E o que você fizer, Jair, é você que fez. Não é ninguém. E é isso que é o mais positivo na nossa vida. Em lidar com a morte, a gente precisa entender, como espíritas, que a gente não termina. E como é que nós vamos chegar lá? Cheio de problema, reclamando, cheio de ilusão no mundo espiritual. O mundo espiritual é realidade. E aí a gente vai chegar reclamando da avó, daquela tia que comeu peru? Não, nós vamos chegar lá felizes. Nós vamos chegar lá completistas, como muitos passaram aqui, como Chico Xavier, como Gandhi, que fizeram seus trabalhos aqui. Ah, mas Giovanni, está com Chico Xavier? Olha para mim. Sim, você. Quando você chegar na sua casa, você vai primeiro abrir o guarda-roupa e tirar um monte de coisa que você não usa mais, é desapegar, né? Vamos fazer a sessão desapego em casa, né? Primeira coisa, primeiro movimento, é você desapegar de coisa que está incrustada na tua cabeça, que não volta mais. Ficar falando assim, é que você tem 60 anos e lembrando daquela surra que seu pai te deu quando você tinha 4. Não, aquela surra marcou a minha vida para toda a vida. Gente do céu, você está me tirando o dedo na tomada naquele dia. Aí teu pai foi lá e te deu 2 tapinhas, aquilo marcou. Eu sou isso porque meu pai fez isso comigo. Não, você é assim porque você precisa aprender. Você está aprendendo, você está evoluindo. Isso que é o mais bacana. E a morte é parte da... Quem duvida que a gente vai morrer um dia? Porque não é daí. Vai ficar aqui. Que é bom pra caramba. Não é bom? É bom viver. Gente, se acordar de manhã, olhar para esse mar lindo, né? É muito bom viver. Tira as coisas ruins. Acordar de manhã e falar assim, gente, eu estou aqui ainda. Olha que bacana que eu vou. Eu tá, claro. Mas eu estou aqui. Eu estou marcando meu compasso aqui. Isso que é o mais gostoso. E falar de vida, de morte, é saber que ela faz parte. E educar seu filho no evangelho no lar que você faz, falando, filhinho, você vai morrer. Eu também vou, para que as pessoas possam lidar melhor com a morte. Sabe por que a gente não lida bem com a morte? Eu falo que, sabe quanto tempo dura um ciclo de dor de morte? 365 dias. 366 a pessoa já começa a ver a morte diferente. Isso é físico, isso é constante, cientificamente falando. Um ciclo de dor, de perda da morte, ele tem um ciclo de 365 dias. E é impressionante que 366 a pessoa já começa a mudar a sua faixa mental e ela começa a aceitar a ausência da sua perda. E é impressionante, são 365 dias que você vai viver com o primeiro dia das mães, primeiro dia dos pais, primeiro dia dos namorados, primeiro tudo. Quando você passar por tudo isso, aí você consegue aceitar a ausência. A gente sente a falta das nossas pessoas que partiram, é daquela energia que a pessoa tinha perto de nós, a sua presença marcante, a sua voz, a vibração da voz. E para tudo isso se dissolver no planeta, que ele não é eterno aqui, né? Demora 365 dias. Sabe aquela palavra que você falou lá atrás, que ainda eu falei, me arrependi? Eu não falo, silêncio é uma prece. Ela reverbera, ela demora para se diluir 365 dias. Pois é. Muita coisa que a gente falou no ano passado está reverberando no nosso ouvido. Ai, porque eu estou feia. Ai, porque eu não sei o que fazer da vida. Ai, porque eu não sei para onde eu vou. Ai, porque eu estou sozinha. Está reverberando aqui, ó. Está falando na sua orelha. Você falou no ano passado. Ai, hoje você está casada, está feliz, está ainda. Eu estou sozinha. 365 dias. E lidar com a morte é a mesma coisa de lidar com as suas perdas. E a gente perde todos os dias alguma coisa. Pode perceber. Todo dia alguma coisa se perdeu. Seja o nosso brinco, seja o nosso coração ou o nosso pensamento. Alguma coisa se perdeu. E faz falta. Porque a gente só perde aquilo que não é nosso. E o que
os nossos amigos espirituais, com as pessoas que nos amam, é a prece. Por que ao invés de a gente ficar reclamando de nós, a gente não faz as preces? Não é vergonha pedir a Deus. Dizia Chico Xavier que quando a gente pede alguma coisa a Deus, não importa, porque cada um sabe da sua necessidade, a gente não está aqui para fazer julgamento se você está pedindo, coisa material, não, ninguém pode julgar o que é a sua comunicação com Deus. A gente tem que estimular as pessoas a falarem com Deus. Você pedir, Chico falava que o ato de humildade que a pessoa tem quando ela pede, ela espelha a Deus. Um ato de humildade, quando você pede, Senhor, eu preciso. Não sei se eu estou muito bem em condições agora, mas eu estou precisando disso. Agora, como nós somos espíritas, né? Nós somos um pouquinho orgulhosos, a gente fala assim, Senhor, eu conheço tudo que eu preciso, então, né? Está demorando. Mas eu não vou pedir, porque Deus sabe. Não. Se a gente não sabe nem pedir, como é que a gente quer de Deus alguma coisa? Aí Deus não dá? Mas Ele sabe o que passa aqui, ó. Dentro do meu coração. A gente tem que falar para Deus. E aí, quando a gente sabe dessa comunicação, que os nossos amores estão lá, e que a gente que é bom, não. Vamos lidar com a morte de uma forma mais natural, mais suave. Perder que a gente ama é uma dor incalculável, porque às vezes a psicografia eu sei muito bem que é isso. Mas a gente tem que saber que a gente não perde. E que as pessoas só vão primeiro que nós. Só isso. E quando elas vão primeiro que nós, é para esperar a gente em algum porto, e que seja um bom porto. O porto do nosso mundo. E aí, pedi para o Marcelo me ajudar aqui um pouquinho. Posso botar aqui? Assim. E ele não é loiro. Sinto o cabelo. E a gente vai chegando ao final, né? Compensando um pouco meu atraso aqui, mas nós vamos voltando ao final para que a gente possa agora pedir licença aqui a essa mesa maravilhosa. Mas eu queria propor para vocês uma coisa. A coisa mais triste que eu experimento toda vez que eu sento numa mesa de psicografia é quando o espírito em lágrimas chega para mim e fala assim: Giovanise, tá vendo aquela pessoa ali? Não deu tempo de eu dizer para ela quanto ela era importante. O quanto aquela pessoa marcou a minha vida. Que eu não tive tempo de falar. E eu queria propor para vocês que a gente aqui, quem está sozinho aqui? Que meu pai está sozinho, veio sozinho hoje. As pessoas que estão sós, vocês vão mentalizar alguém lá na sua casa. Fecha o olho e pensa em alguém lá na casa. Vivo, hein? Vivo, por favor. Deixa os mortos quietinhos. Nós vamos pensar agora na sua esposa, no seu filho, quem for. Pensa fortemente. Agora, quem está acompanhado aqui? É um amigo do lado, pessoa querida, está aí do lado? Está todo mundo aí? Então nós vamos fazer uma coisa maravilhosa. Nós vamos olhar, não o queixo, que queixo só serve para dar espinho. Nós vamos olhar dentro do olho dessa pessoa maravilhosa e falar assim: você é importante para mim. Não, pode falar. Vai dar poupança agora. E agradece essa pessoa. E agradece com um abraço querido, amado, sim, mas entra ela, olha. Obrigada por você fazer parte dessa minha vida. Querida, você é importante para mim. Por você ser vida em mim. Por você me ajudar a estar aqui hoje. Abraça com gosto, amiga. Abraça com vontade. Sabe por quê? Faz a pouco que ela pode ser sua mãe amanhã. Teu marido está na última fileira. E mais pra gente fechar, sabe o que nós vamos fazer pra gente fechar aqui? Idosa, nós você vamos pegar e falar assim: me perdoe pelas coisas que fiz
e aquelas que eu sei que eu vou fazer. Puxe mesmo que a dor seja grande, mesmo que o dia seja sem luz, e mesmo que a doença seja agora uma verdade em sua vida, mesmo assim, não chore, porque o Senhor sempre ilumina os corações daqueles que suplicam resignados, pois encontrarão no Senhor a certeza de que cada um de nós somos filhos de Deus. E para vocês, meu muito obrigada. Eu vou deixando aqui aquela frase maravilhosa do nosso amigo Chico Xavier, dizendo que aqueles que a gente ama, eles apenas partem antes de nós. E eles estão vivos em algum lugar, ou aqui no chão, pelo rompimento de casamento que seja, mas eles estão no céu. Em algum lugar, em algum coração, eles vivem porque foram nossos amores. E eu agradeço a Cristo, deixando vocês no meu coração e com essas flores a vocês. Muito obrigada e um excelente dia. Aproveitando então a emoção, né? Vamos fingir que a gente nem está chorando, fecha os olhos. Vamos agradecer de coração ao nosso Mestre amado Jesus, que nos proporciona estar aqui, nos proporciona ter essa emoção, essa alegria. Que as palavras que foram colocadas hoje, de forma tão harmônica, e a gente sente que são colocadas essas palavras com amor para Joanice, com carinho. Que essas palavras possam calar bem fundo no nosso coração. Que possamos repensar um pouco nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa vida meio atabalhoada, meio corrida. Que possamos começar a repensar, a reavaliar nossos valores. Colocar um pouquinho em prática o amor que nós temos guardado nos nossos corações e que temos medo de simplificar. Que possamos amar sem pensar nas mágoas, nos arrependimentos, mas aprendendo a cada dia esse aprendizado do amor. Pedimos auxílio para aqueles nossos familiares que não puderam estar aqui hoje, que estão em casa, que estão no trabalho, não puderam ouvir essas palavras, mas com certeza nós vamos levar um pouquinho no nosso coração. Pedir auxílio por todos aqueles que se encontram em hospitais, em empresários, em asilos, em orfanatos, nossos irmãos moradores de rua, todos aqueles que precisam de um pouco de afeto, um pouco de carinho. E agradecer pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nesse dia de sábado, pelo sol que estamos aquecendo, a nossa casa, pelos nossos amigos. Obrigado, Senhor, por estar sempre conosco, nos orientando, nos assistindo e nos trazendo essas mensagens. Obrigado por tudo. Gente, passando que a